E aí, galerinha zen, ou nem tanto, como vocês estão? Depois de dar uma sumidinha de 2 semanas, deixei vocês aí praticando o desapego mais tempo do que o previsto. Estou de volta e agora nossos yamas encerraram. E a gente vai começar agora o estudo e a autoobservação do nosso segundo tema, os niyamas. E enquanto os yamas, eles caracterizam atitudes, valores, posturas que a gente deve tomar um pouco de cuidado, que a gente deve dar uma refreada. Os niyamas, eles têm uma característica de ser posturas que a gente deve reforçar. E hoje eu tô aqui com cola, porque afinal de contas o nosso tema é longo, mas não se preocupem, o vídeo não vai ficar tão longo assim. É porque como nós temos vários temas com palavras em sânscrito, é melhor a gente garantir que não vai dizer nada errado, né? Principalmente se não é no nosso idioma nativo. Enfim, quem já teve aulas comigo sabe que, pra mim, a experiência de verbalizar os termos em sânscrito não é tão relevante quanto a inclusão das pessoas que não entendem muito esses termos. Então eu prefiro trazer sempre para nossa língua, inclusive para a linguagem que a gente está acostumado a falar, que a gente consegue reconhecer, do que simplesmente falar os termos em sânscrito, né? Alunos novos ficam sempre muito perdidos e muita gente acaba confundindo os termos em sânscrito com algo sacro ou coisa do tipo. E aí eu tento evitar esses ruídos, falando geralmente no nosso idioma, ok? Nosso primeiro niyama, né, ele é o niyama Sosha, que significa purificação. E aqui a gente vai falar em alguns aspectos de Sosha relacionados diretamente ao yoga, como por exemplo os kriyas, e a gente vai falar também sobre a parte subjetiva do que a gente pode entender como purificação, né? Iniciando, vamos começar pelo yoga, pelo basicão. Os kriyas são práticas de limpeza, são práticas de purificação e vocês podem reconhecer algumas dessas práticas, inclusive com outros nomes dentro da nossa cultura, né? A gente pode começar pelos kriyas como o neti, que pode ser o jala neti ou sutra neti. Vocês já devem ter visto uma lota. Não, o ótimo é que eu tenho uma lota aqui e eu não peguei. Vou pegar agora para vocês verem o que é uma lota. De volta, trouxe para vocês o que é uma lota. Vocês já devem ter visto isso. Caso não, vos apresento. Isso é um instrumento que a gente usa para fazer lavagem nasal, né? O Jalanete. A gente coloca aqui a água, que a gente pode colocar uma água salinizada, tem algumas pessoas que colocam com algumas ervas que ajudam a purificar e se coloca aqui no nariz com a cabeça de lado. E essa água vai entrar e fazer a limpeza das vias aéreas. Muito, muito bom e muito importante para quem tem problema respiratório, quem tem, assim como eu, sinusite e algumas outras ites que vão congestionando as nossas vias aéreas, né? A gente tem o Daut, que é a limpeza no trato digestivos, o Naule Cria, vocês também já podem ter visto como hipopressão e tem alguns outros nomes, umas siglazinhas que muitas fisioterapeutas têm usado, que é quando você expira todo o seu ar, puxa o abdômen lá para trás e a gente vai fazer essa pressão com o abdômen para fazer a limpeza limpeza e massagem abdominal. O Jalanet e o Naulicria, eles são mais difundidos dentro da nossa cultura, né? A gente tem, inclusive, água salinizada já vendida em farmácia, que é para fazer essa limpeza sem necessariamente utilizar a lota. E a gente tem outras hipopressão abdominal, outras profissões e outras áreas utilizando também essa hipopressão, tanto para diástase quanto para ajudar a fazer esse detox da região abdominal, porque você tira todo o ar, faz esse movimento de pressão contrária abdominal
e aquilo vai dar uma purificada nos teus órgãos digestivos, nos teus órgãos vitais. A gente tem Basti, limpeza do cólon. Eu vou deixar todos esses nomes escritos aqui para que vocês possam pesquisar, caso tenham interesse, em vários sites que tem tutoriais ou mestres que já trabalham com isso. Quem trabalha com medicina ayurvédica pode ajudar vocês a fazerem esses crias de limpeza física, né? A gente tem o Kapalabhati, que é a purificação dos lobos frontais, e o Trataka, limpeza dos globos oculares e canais lacrimais. Não sei se vocês já viram também, a medicina ayurvédica já está bem difundida por aqui. E essa limpeza a gente coloca uma proteção aqui ao redor dos olhos e com um tipo de óleo vegetal. Deixe que esse óleo vegetal cubra seus olhos, abre-se o olho, olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo. E aí se faz essa limpeza e essa lubrificação dos canais lacrimais, né? E Danta, que deve ser o mais comum entre todos nós, que significa limpeza dos dentes, a boa e velha escovação. Claro que na medicina ayurvédica tem outras formas de fazer esse Danta, mas a gente já escova os dentes, espera-se que todo mundo tenha escovado os dentes regularmente, né? Aqui a gente também pode colocar esse cultivo desses bons hábitos. Pronto, agora eu não preciso mais da cola. Esse cultivo de bons hábitos além dos crias, essa purificação que se faz nesse período de Socha, ela é uma purificação física, né, que pode ser feita com os crias, ela é uma purificação alimentar, você vai evitar determinados tipos de alimentos enlatados, com conservantes, você vai desempacotar menos e descascar mais. O que tiver o máximo de prana, ou seja, de bioenergia, o que tiver o máximo de natural possível. Se você tiver uma horta em casa e você tirar a comida direto daquela horta para a sua alimentação, aquilo tem ainda uma quantidade maior de bioenergia dentro do entendimento yogi, do entendimento ayurvédico. Mas a gente não está falando só disso, né? Nós vamos ter esse desafio físico, e eu indico a vocês, caso tenham interesses, procurar a respeito dessas limpezas físicas, mas a gente também quer trazer para uma área mais subjetiva da nossa percepção. Socha é sobre limpar o seu corpo, mas também é sobre limpar a sua mente. É o cultivo de bons hábitos, sabe? Dentro do yoga, a gente pode entender Socha também como o jejum. Você se purificar de estar executando, de estar se alimentando compulsivamente, de estar colocando qualquer tipo de alimento. Pode ser um detox de redes sociais, e aí você pode realmente se afastar das redes sociais ou fazer uma limpeza nessas redes sociais. E fazer uma limpeza no que anda alimentando sua mente e suas emoções também. Que tipos de conteúdos a gente vem absorvendo ao longo da vida, ao longo dessa semana? Quem são as pessoas que a gente segue? Quem são as pessoas que nos influenciam? Quais são as empresas que a gente está dando lucro? Quem são as pessoas que moldam o nosso pensamento? Porque assim, gente, a gente está vivenciando nesse momento, para quem estiver vendo esse vídeo depois, a gente está vivendo, por exemplo, um momento muito crucial, um momento de eleições no nosso país, né? E eu não vou defender nenhum ponto nas minhas redes pessoais, vocês já devem entender que tipo de pontos e de ideias eu defendo. Mas esse é um assunto importante, a gente não pode simplesmente virar e dizer assim, ai não, eu sou uma pessoa muito purificada, eu não me envolvo com esse tipo de assunto. A gente se envolve. São coisas que envolvem a gente. A política envolve a gente, a educação envolve a gente, os ambientes que a gente frequenta envolvem quem nós somos, influenciam quem nós somos. O que é que vem nos influenciando, né? Quais são as coisas que a gente está permitindo que entrem na nossa vida e irremediavelmente entrem no nosso corpo, entrem na nossa mente,
como forma de estruturar quem nós somos, né? A nossa limpeza durante essa semana, ela vai além de uma limpeza de, vou me alimentar melhor, vou fazer essas crias, vou purificar a minha mente, então eu vou evitar ter qualquer discussão. Às vezes a gente precisa. Às vezes, quem é mãe, quem é pai, vai precisar ter uma conversa difícil com o filho, exatamente para que as coisas cheguem para um determinado ponto mais equilibrado, mais harmônicos. Isso não precisa ser algo agressivo, isso não precisa ser algo violento, mas purificação é sobre limpeza. A gente não faz nenhuma limpeza sem limpar, né? Eu acho muito perigoso quando nós, que estamos buscando um processo de autoconhecimento, um processo de crescimento, de amadurecimento, a gente simplesmente se fecha numa bolha e diz assim, pronto, agora eu vou ser só good vibes, eu vou viver aqui tudo de bom que a vida tem para dar e vamos viver como se tudo fosse um mar de rosas. É perigoso inclusive para a nossa sanidade mental, né? Esses dias eu estava lendo alguns resumos, porque eu ainda não tive condições de comprar esse livro, porque ele é bem caro, que fala sobre a ditadura da felicidade. E esse livro é de um estudioso que fala o quanto essa positividade exagerada pode estar sendo desequilibrada para a nossa saúde emocional. O quanto essa pseudo good vibes pode, na verdade, estar intoxicando mais a gente do que nos purificando. Aqui, e aí, se ser good vibes não é o caminho, o que a gente faz? A gente vai ser pessimista? A gente vai ficar chateado e reclamando? Não. Purificação, assim como uma faxina física que você vai fazer em casa, significa perceber que aquela casa, aquele ambiente está sujo, que ele precisa de uma limpeza, que ele precisa de uma renovação e botar a mão na massa para limpar. A gente não está lidando aqui sobre um estado de negação, sobre um estado de ilusão. A gente quer despertar. Então, que isso comece de uma forma física, que a gente comece com o nosso corpo que é muito palpável. Que a gente comece cuidando, evidentemente, da nossa higiene, que a gente comece cuidando da limpeza dos ambientes que a gente frequenta, da nossa casa, da nossa cama, do nosso quarto. Que a gente comece colocando além de ordem, limpeza física. Que a gente comece limpando o que a gente ingere enquanto alimentos, enquanto conhecimento, né? Tem áreas de conhecimento que são extremamente delicadas e aí? A gente precisa lidar com isso. Se você é um psicólogo, se você é um advogado, você vai lidar com temas delicados e não dá para vivenciar o mundo como se fosse só cor de rosa. Mas a gente precisa, dentro dos ambientes onde a gente faz parte, fazer esse tipo de limpeza, fazer esse tipo de diferença. Porque às vezes a super celebridade que a gente segue, que tem uma vida de estrela, não tá fazendo bem pra gente. Às vezes observar a vida das Kardashian tá deixando a gente triste porque a gente não tá tendo aquela vida. Às vezes observar uma realidade que é super fora da nossa realidade tá fazendo com que a gente vá lá para trás do que a gente treinou tanto sobre não cobiçar, não desejar o que não é nosso. Lembra do nosso tema de não roubar, que ia além de não surrupiar o que não era nosso? O que é que tudo isso, todos esses temas eles acabam se entrelaçando muito profundamente. E o que é que eu estou alimentando minha mente, alimentando minhas emoções? Tudo em desequilíbrio é problemático, até a positividade. Então assim, resumo da ópera, esse tema ele é bem simples, ele é bem direto. Eu vou deixar disponível para vocês os Kriyas, né, para vocês terem como pesquisar o nome corretinho em sânscrito para descobrir um a um quais são esses Kriyas, quais são as possibilidades que você possa fazer. Essa limpeza nasal, essa limpeza dental, diminuir a quantidade de enlatados, de conservantes, de bebidas alcoólicas.
o quanto isso tá prejudicando o nosso corpo. Quer ver uma coisa muito simples? Eu tenho intolerância à lactose. E às vezes dá muita vontade de comer queijo. Mas isso, não que o queijo seja o problema, mas ter intolerância à lactose e comer o queijo é o problema. Aquilo pode não intoxicar outra pessoa, mas a mim intoxica. Então, às vezes, eu acabo comendo o bendito do queijo, sabendo do que eu estou fazendo com o meu corpo e dos resultados que aquilo vai causar. É interessante que a gente entenda e tome total consciência de que no momento que eu, Kimi, vou lá e como queijo, eu sei o que o meu corpo vai sentir. Aquilo não pode ser uma coisa que eu faço sabendo que vai machucar o meu corpo e sigo fazendo. Uma vez ou outra vai acontecer? Vai, porque às vezes a gente fica triste se não comer uma coisa que a gente gosta bastante, por mais que, né, essa intolerância tenha sido desenvolvida já na idade adulta. Devo? Não devo. Mas quando a gente tem a consciência, a gente dosa, a gente equilibra, a gente evita tá acabando com o nosso corpo. O problema não é uma taça de vinho. O problema é se você souber que especificamente vinho te faz ter ressaca e você todo final de semana tá bebendo vinho. Então, assim, a nossa busca aqui é para um estado de harmonia, um estado de equilíbrio. E a gente vai buscar esse equilíbrio da limpeza, da purificação do nosso corpo físico, com alimentação, com os crias, com uma forma de detox da nossa alimentação, um tipo de jejum. A gente vai trazer essa purificação para hábitos relacionados ao nosso comportamento nas redes sociais, o tipo de vídeo que eu venho assistindo, o tipo de filmes que eu venho assistindo. Quais são as pessoas que vêm me influenciando? A semana de você pegar as tuas redes sociais e dar uma olhadinha em quem você está seguindo. Veja se aquilo ainda faz sentido para você. Veja se as ideias que aquelas pessoas, que aquelas marcas, que aquelas organizações que você segue, que vem permeando a tua mente, se aquilo ainda faz sentido para você. Se fizer, ótimo. Se não fizer, ó, detox, é o momento de cortar. É o momento da gente tirar aquele hábito que a gente sabe que não faz bem. Sabe o sedentarismo que você disse toda segunda-feira que vai começar a cuidar dele e evitar? É essa semana. Essa é a semana da gente purificar muito mais do que o físico. O físico ajuda muito. E a gente não consegue dissociar o nosso corpo físico do nosso corpo sutil. Diferente de outras áreas, o yoga entende que o corpo físico e o corpo sutil, eles se complementam de tal forma que você não consegue cuidar da sua mente se sua alimentação está totalmente desregrada. Você não consegue ter um corpo saudável se você está alimentando suas emoções de todo tipo de negatividade, de violência, de preconceito. Um indivíduo, ele não consegue se bipartir e dizer essa é a minha mente, essas são minhas emoções, essa é a minha racionalidade, minha mente, essas são minhas emoções, esse aqui é meu corpo, um não interfere do outro. Por que interfere? Além de professora de yoga, eu sou massoterapeuta e quando alguém passa uma semana tensa, o corpo da pessoa sente do mesmo jeito. Não existe só a tensão mental, ela tá no teu corpo também. Então, lançado o desafio, não é? Nós vamos tentar trazer Socha para a nossa semana e dar uma purificada no corpo, na mente, nas emoções, nos hábitos. Isso não é tão simples, mas vale muito a pena. Faz uma diferença gigantesca. Ok. Pessoal, gratidão por terem esperado esse vídeo. Desculpa pela demora. Foi uma semana muito corrida, então a gente acabou passando 2 semanas de desapego. Mas essa semana vão ter 2 vídeos para vocês. Um desse com o nosso tema da semana e um outro que eu vou começar com uma nova série de vídeos sobre o que não é yoga, né? Porque tem algumas práticas que dentro desse mundo holístico a gente pode acabar confundindo e achando que isso aqui tem a ver com yoga e não tem. Algumas inclusive bem polêmicas.
Mas aí eu vou estar lançando por esses dias para vocês também. E essa semana vocês vão me ver aqui não uma, mas 2 vezes. Certinho? Namastê, galera. E me contem como é que anda sendo essa experiência para vocês. Pode deixar aqui nos comentários qualquer dúvida, sugestão, crítica, enfim, o que sentir aí no coraçãozinho de vocês. Tchau, tchau. Boa semana para vocês.